O Jornal Hoje começa com um resultado inesperado na eleição presidencial nos Estados Unidos. Donald Trump será o 45º presidente dos Estados Unidos. A vitória do republicano sobre a democrata Hillary Clinton contrariou quase todas as pesquisas de intenção de voto e principalmente as projeções estatísticas e as análises de grandes jornais americanos. Nós vamos falar agora com o nosso correspondente Jorge Pontual, lá em Nova York, que vai trazer as informações para a gente. E aí, Pontual, como é que foi a repercussão da vitória de Trump? Olha, eu estou aqui com os jornais desta manhã. O New York Times, por exemplo, Trump triunfa. Magnata captura a presidência. O Wall Street Journal, Trump pega a onda pega uma onda populista. Foi uma revolta populista, segundo o jornal. E o New York Post, presidente Trump, disseram que não podia acontecer. E o Daily News tem uma foto da Casa Branca, Casa de Horrores, pesadelo nacional. Foi uma reviravolta, uma revolta populista, como eles estão dizendo, que pegou a mídia de surpresa, foi contra todas as previsões e pesquisas. O único a acertar foi o jornal Los Angeles Times, que há semanas vinha antecipando a vitória de Trump. Foi um tapa na cara das elites que desprezavam Trump como um fanfarrão ignorante. Agora, presidente eleito, Trump tem como primeiro desafio confirmar ou desmentir a imagem que ele mesmo construiu ao longo de mais de 1 ano e meio de campanha, a de um demagogo que fez ameaças e promessas polêmicas e comprou briga com muita gente. No discurso da vitória, Trump mudou o tom. No primeiro discurso como presidente eleito, Donald Trump falou dele, elogiou a rival e agradeceu o que ela fez pelo país. We owe her a major debt of gratitude for her service to our country. Com voz suave, prometeu unir os Estados Unidos. Unify our great country. E disse que vai ser presidente para todos os americanos. I will be president for all Americans. Trump também falou que vai renovar o sonho americano e dar a cada cidadão a oportunidade de realizar seu potencial. Every single American will have the opportunity to realize his or her fullest potential. Para tranquilizar o mundo preocupado com suas ameaças de erguer muros e romper tratados, Trump disse que no governo dele, os Estados Unidos se darão bem com todas as nações, sem hostilidade. Prometeu oferecer tratamento justo e parceria a todos. We will deal fairly with everyone. Trump disse que vai reconstruir a infraestrutura do país e dar empregos a milhões de americanos. Garantiu que vai dobrar o ritmo de crescimento da economia americana. Nenhum sonho é grande demais, nenhum desafio. Num tom mais leve, saindo do texto preparado, comentou que a campanha foi muito dura e suja. Brincou com alguns dos políticos que o apoiaram, como o ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani. Agradeceu a família e, no final, acenou com a possibilidade de ficar 8 anos na Casa Branca, se for reeleito. Vocês terão orgulho do seu presidente, concluiu. Amo este país. I love this country. Thank you. Foi uma madrugada tensa para os americanos. Aqui em Nova York, nossas equipes acompanharam o desenrolar da apuração junto com os eleitores. Alan Severiano e Rob Langamer na Times Square e Fábio Turci e Lúcio Rodrigues em frente à festa da vitória de Trump. A apuração dos votos foi escrevendo uma história que não estava nas pesquisas de opinião. E aos poucos, eleitores de Donald Trump começaram a acordar para a realidade. Foram vindo para a rua e fizeram coro pedindo para acabar com o lamaçal na política. Passava das 2h30 da manhã, 5h30 no horário de Brasília, quando a conta da matemática eleitoral fechou para Donald Trump. Olha só, pessoal pulando, se abraçando. Na verdade, a notícia está chegando agora para alguns deles ainda, né? Como acabou de sair, nem todo mundo aqui está sabendo. Jackie contou que votou em Trump porque acha que ele se preocupa com o país. Ela não acha que Trump seja racista. Falou que isso era história inventada pela campanha de Hillary Clinton e debochou. De qualquer jeito, Hillary perdeu.
and she lost anyway. O hotel onde a campanha de Trump organizou a festa da vitória e onde ele fez o primeiro discurso como presidente eleito, acabou sendo o ponto para onde muitos eleitores de Trump vieram e ficaram aqui de madrugada, comemorando e falando do feito do empresário. Giovanni espera que alguma coisa mude no país, porque Trump não é político, é um homem de negócios. Depois de uma disputa tão polarizada e cheia de ataques entre os candidatos, eleitores não se entenderam. A gente está vendo aí agora uma discussão entre manifestantes contrários e favoráveis a Donald Trump. Kevin é brasileiro e mora aqui. Votou em Hillary. O que ele fala sobre as pessoas imigrantes, sobre as pessoas que vêm aqui tentar fazer uma vida melhor, né? Não é o espírito americano, eu acho. Já passava das 2 da madrugada, quando a praça mais famosa de Nova York soube que o candidato republicano tinha sido escolhido o 45º presidente do país. Um pequeno grupo comemorou e foi só. Se existe um lugar nos Estados Unidos que melhor representa o mundo, esse lugar é a Times Square. E o mundo arregalou os olhos com a vitória de Donald Trump. James, da Austrália, disse que ficou consternado. A retórica de Trump é preocupante. Terumi, uma comediante japonesa que se fantasiou de Hillary na campanha, diz que Trump não será bom para o país dela. Ele quer rever a aliança militar com o Japão. Estou preocupada. Diana tomou um susto. Trump é racista, machista. Já fomos tão longe. Para que voltar atrás? Os Estados Unidos são a terra da liberdade. Eu não entendo. Mas Ron, eleitor do republicano, gostou do que viu e previu um futuro mais próspero com Trump. Ele vai trazer os empregos de volta, vai baixar impostos. Os imigrantes ilegais vão ter de sair daqui. Eu pensei que Hillary fosse vencer, mas ela é corrupta. Pouco depois, uma bandeira solitária surgiu para lembrar que o azarão da disputa vai comandar o país. Pontual, logo cedo o presidente Barack Obama se manifestou, conversou com Trump, o parabenizou. O que mais que ele disse? Olha, segundo a Casa Branca, o presidente Obama convidou Trump para uma reunião lá na Casa Branca na quinta-feira, na qual será acertada a transição para o governo Trump. A posse do novo presidente será no dia 20 de janeiro. Obama vai fazer ainda hoje um pronunciamento à nação logo mais às 3 da tarde, hora de Brasília. E daqui a pouco Hillary Clinton vai falar aqui em Nova York. Ontem ela tinha preparado uma festa da vitória que previa até queima de fogos. Uma multidão passou a noite acompanhando a apuração, como mostram os correspondentes Luiz Fernando Silva Pinto e Orlando Moreira. O nome oficial era Festa da Eleição, mas o tamanho do lugar, a quantidade de pessoas, tudo indicava que a equipe de Hillary esperava realizar uma festa da vitória para entrar na história. Quando os primeiros resultados começaram a ser divulgados, o clima, que até então era de otimismo, virou de apreensão. E aos poucos foi dando lugar à perplexidade e, por fim, às lágrimas. As pessoas pareciam não acreditar no que os números mostravam. Aos poucos, o centro de convenções começou a esvaziar. A campanha de Hillary não esperava uma eleição garantida, mas havia muito otimismo. Os democratas não estavam preparados para ver Donald Trump acumular vitórias em todas as regiões do país. Estavam preparados para ver Hillary Clinton aqui. Mas ela não veio ao centro de convenções em Nova York. Quem veio foi o diretor da campanha dela, John Podesta, com uma surpresa. Eu sei que vocês estão aqui há muito tempo e essa foi uma campanha longa, mas eu acho que vocês podem esperar mais um pouco. Eram 2 da manhã, faltavam apenas um punhado de delegados para que Trump consolidasse a vitória, mas Podesta insistiu que a apuração ainda estava indefinida. E, depois de agradecer o apoio de todos, avisou que Hillary Clinton não iria mais discursar. A decisão de Hillary de não fazer um discurso reconhecendo a derrota rompeu uma longa tradição nos Estados Unidos e foi imediatamente criticada. Pouco depois que o resultado foi confirmado, ela telefonou para Trump e fez, em particular, o que não quis fazer em público. Parabenizou o adversário pela vitória.
A Flórida foi um dos campos de batalha decisivos. Hillary Clinton e o presidente Barack Obama visitaram o estado várias vezes na reta final. Na votação antecipada, houve uma onda de eleitores de origem latino-americana. Parecia que o estado iria dar a maioria a Hillary, como deu a Obama nas duas últimas eleições. Mas, no meio do caminho, havia um Trump. Veja a reportagem dos enviados especiais à Flórida, Sherman Costa e Felipe Santana. Essa festa estava marcada há meses. Assim que a apuração começou aqui na Flórida, esses eleitores democratas se reuniram para fazer uma festa para acompanhar a contagem dos votos juntos. Por enquanto está todo mundo jantando aqui, mas essa festa tem até bolo para Hillary Clinton. Olha só, azul, da cor do Partido Democrata. Eles estavam confiantes, até esboçavam alguma alegria, mas estava tudo empatado. Já os eleitores republicanos vieram para uma pizzaria. Foi aqui que eles se encontraram para o que chamam da festa da vitória. Mas na verdade estão todos acompanhando juntos essa apuração na Flórida que está acirrada. Aqui eles viram as urnas da Flórida serem apuradas com muita rapidez. É que muita gente votou antecipadamente, quase 2/3 dos moradores. Então a apuração não demorou como em outros anos. O filho de imigrantes brasileiros também espera ansioso. Um brasileiro jovem que vota no Trump. Isso não é estranho? A coisa é estranha um pouco, né? Caso como que eles falam que Trump é racista, que Trump quer montar uma parede para as pessoas não vierem fora dos Estados Unidos. Mas o negócio para mim é que o Trump não é racista, ele não quer parar as pessoas de vir para cá. O troço ele quer parar as pessoas de vir para cá legalmente. Quanto mais votos eram apurados, mais a diferença de Donald Trump aumentava. Até que a pizzaria explodiu em alegria. A festa é enorme entre os eleitores republicanos aqui na Flórida quando Donald Trump é anunciado o vencedor do estado. Eles já chamam isso aqui da comemoração de Trump presidente. A organizadora decidiu que era hora de cortar o bolo. A representante do Partido Republicano acredita que seu trabalho ali estava feito. E o nosso correspondente Felipe Santana está lá na Flórida, um dos estados onde a decisão foi bem acirrada. Tudo bem, Felipe? Como é que está o clima por aí hoje? Oi, Evaristo. Boa tarde para você, Sandra. Boa tarde a todos. Olha só, é muito diferente a gente acompanhar a eleição de uma cidade aqui como a gente está, Tampa, na Flórida. A Hillary até teve a maioria dos votos aqui, mas as pessoas com quem eu converso reclamam muito que as cidades pequenas americanas ficaram esquecidas nos últimos anos. Ontem, por exemplo, nessa festa de republicanos que a gente mostrou na reportagem, as pessoas vinham falar comigo sobre 2 assuntos especialmente. O primeiro, armas. Todo mundo falou que tem arma em casa e quer continuar tendo isso, e isso decide o voto deles. Outro tema é o aborto. Todos são contra e vinham me dizer que a Hillary era a favor da interrupção da gravidez horas antes do nascimento, o que nem é verdade. Eles parecem até um pouco caricatos pra gente, Evaristo, mas foram eles que venceram nas urnas. Eles pagaram para ver uma mudança. Sandra, Evaristo. Ok, Felipe, muito obrigado pelas informações. A gente vai ver agora os números que levaram à vitória de Donald Trump e que contrariaram a maior parte das projeções. O resultado oficial só sai bem mais lá para frente, mas a agência Associated Press apura os votos em todos os distritos e antecipa essa contagem. Por enquanto, Trump tem 279 delegados. Hillary Clinton aparece com 218 delegados. Para se tornar presidente nos Estados Unidos, são necessários 270 votos. Portanto, como eu disse, Donald Trump já tem 279. Ele alcançou esse chamado número mágico por volta das 5 horas da manhã, horário aqui de Brasília, quando ganhou no estado de Wisconsin, que tem 10 delegados. Aqui no mapa, a gente vê em vermelho os estados onde Trump ganharam e em azul os estados onde Hillary Clinton ganhou. Trump venceu em estados-chave, onde a disputa estava muito, mas muito apertada mesmo, como no estado da Flórida, que é o 3º maior colégio eleitoral do país, e lá ele ganhou 29 delegados. Ele ganhou também em Ohio, ele ganhou na Pensilvânia e ele ganhou em Iowa. O curioso é que na votação popular em todo o país, Hillary Clinton tem cerca de 130 mil votos a mais que Trump. Só que, como a gente já explicou aqui no jornal hoje, o que conta nas eleições americanas não é só o voto popular geral, mas os votos no colégio eleitoral, onde a vitória de Trump foi folgada. Vamos voltar a Nova York para falar desses resultados. Pontual, com base nesse quadro, dá para traçar um perfil dos eleitores de Trump? Sandra, as pesquisas de intenção de voto erraram feio.
Mas outro tipo de pesquisa, que recolhe dados pessoais dos eleitores logo depois de votarem, essa não tem erro e permite traçar o perfil do eleitorado. Os primeiros resultados dessa pesquisa, feita depois da votação, indicam que Trump teve a preferência maciça dos eleitores brancos, de baixa escolaridade, acima de 45 anos e de renda média. É claro que não são só eles. Para alcançar metade do total dos votos do país, Trump também contou com outras faixas da população americana. Mas a base de apoio do presidente eleito é essa. Trabalhadores, na maioria brancos, que enfrentam dificuldades diante das transformações da economia e da sociedade. Eles apostaram em Trump, que promete devolver empregos perdidos para a globalização e barrar a entrada de imigrantes. Insatisfeitos com as elites e com os políticos que comandam o país, esses eleitores escolheram um construtor de hotéis e de cassinos falidos, para enfrentar esse desafio. Durante a campanha, ele fez uma série de propostas muito polêmicas. Ao lançar sua candidatura em junho de 2015, Trump disse que construiria um muro na fronteira com o México e referiu-se aos mexicanos como estupradores. Depois, ameaçou deportar os 11 milhões de imigrantes ilegais no país. Durante os debates com os outros 15 aspirantes a candidatos pelo Partido Republicano, Trump botou apelidos desrespeitosos nos rivais, que acabaria eliminando um a um nas eleições prévias. Disse que iria vetar a entrada de muçulmanos nos Estados Unidos e proibir o asilo a refugiados da guerra civil na Síria. Trump chamou de cascata o consenso científico em torno do aquecimento global e prometeu cancelar a adesão dos Estados Unidos ao Acordo do Clima, firmado em Paris. Elogiado pelo presidente russo Vladimir Putin, Trump devolveu o elogio. Disse que Putin era mais eficaz que o presidente americano Barack Obama e garantiu que, se eleito, melhoraria as relações com a Rússia. O bilionário entrou numa troca de farpas com o Papa Francisco. O pontífice atirou primeiro, disse que construir muros não é coisa de cristão. Trump respondeu que, se o Vaticano fosse atacado pelo grupo terrorista Estado Islâmico, o Papa rezaria para que ele, Trump, fosse presidente. A candidatura de Hillary Clinton tinha apoio de muitos artistas e alguns deles reagiram nas redes sociais. A cantora Madonna escreveu nas redes sociais: "Uma nova chama está acesa. Nós nunca desistimos. Nós nunca vamos desistir dos Estados Unidos." No domingo, Madonna fez um show surpresa em Nova York em apoio a Hillary. Lady Gaga publicou uma foto em preto e branco em que segura um cartaz com a frase "Love Trump's Hate", ame o ódio a Trump. A cantora escreveu: "Eu quero viver num país gentil. Ele, Trump, nos dividiu de maneira tão descuidada. Agora vamos cuidar uns dos outros." Katy Perry também se pronunciou: "Nós nunca vamos nos calar. Não fiquem parados, não chorem, mexam-se. Não somos uma nação que vai se deixar levar pelo ódio." Mark Ruffalo, ator de Hulk e Spotlight, Segredos Revelados, escreveu: "Sabe o que fazemos agora? Nós terminamos de construir o que nós começamos e nós temos que lutar contra. Ergam suas cabeças, irmãos e irmãs." Ainda nessa edição, a gente mostra como o mundo reagiu à vitória de Donald Trump. A vitória de Donald Trump repercutiu muito na Europa. Então vamos para lá, para Londres, conversar com a nossa correspondente Cecília Malan, que conta para a gente agora os detalhes, como foi a reação dos governantes por aí. Cecília, boa tarde. Boa tarde, Sandra, Evaristo, boa tarde a todos. A imprensa daqui faz agora análises para tentar traduzir o que aconteceu. Em editorial, o Financial Times diz que a vitória de Trump é um repúdio acachapante do status quo, ou seja, do estado atual das coisas, e que o modelo democrático do mundo ocidental corre perigo. O jornal afirma ainda que não há razões para esperar que o presidente Trump seja diferente do candidato Trump. O Guardian diz que essa é uma das vitórias mais embasbacantes da história dos Estados Unidos e que o patriotismo americano deve
jamais pode ser subestimado. Para o francês Le Monde, se o Brexit no Reino Unido foi um evento sísmico para a União Europeia, a vitória de Trump para a presidência dos Estados Unidos, maior potência militar do planeta, sacode o mundo inteiro. A começar pelos mercados mundiais. Desde a abertura, todas as bolsas europeias operam em baixa. Entre os líderes europeus, a reação tem sido morna, comedida. A primeira-ministra britânica Theresa May falou em manter a boa relação de trabalho com os Estados Unidos. O presidente francês François Hollande elogiou o processo democrático, mas disse que teme a era de incertezas que se abriu. Já Marine Le Pen, líder da extrema-direita francesa, comemorou. E o presidente russo, Vladimir Putin, disse que é hora de estreitar as relações entre Moscou e Washington. No Vaticano e no governo da União Europeia, as reações foram mais diplomáticas. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e o da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, afirmaram que é muito importante reforçar as relações transatlânticas e já convidaram Donald Trump para vir à Europa para um encontro de trabalho. O presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, reconheceu que com Trump as relações podem ser mais difíceis, mas fez um paralelo com o grande medo que existia em relação ao ator Ronald Reagan, que venceu a presidência americana e declarou: o sistema dos Estados Unidos é forte para aguentar um Trump presidente e também para integrá-lo. O primeiro-ministro italiano, Matteo Renzi, convencido de que a amizade ítalo-americana continuará sólida, sustentou que vai colaborar para o bom entendimento entre a União Europeia e os Estados Unidos. E, por fim, no Vaticano, o secretário de Estado comentou que espera que Trump se esforce pela paz no mundo. As interpretações são das mais variadas, só o tempo dirá como esse dia vai entrar para a história. Sandra, Evaristo. Ok, Cecília, muitíssimo obrigada. A gente continua vendo a reação pelo mundo. Nós vamos ver agora a reação de Israel e da autoridade palestina e também a reação na Alemanha. A primeira-ministra Angela Merkel foi diplomática. A reportagem é do correspondente Rodrigo Alvarez, de Berlim. A assombração começa agora, diz a manchete de um dos jornais mais importantes da Alemanha. O tabloide mais popular do país se pergunta como isso pôde acontecer. E outra manchete faz uma pergunta ainda mais preocupante para os alemães. Quem agora pode parar Trump? A primeira-ministra Angela Merkel foi bastante sutil. Como não faria sentido criticar o futuro presidente de um país importantíssimo para a Alemanha, ela apenas relembrou os valores democráticos que unem os dois países. Somos unidos por democracia, liberdade e respeito à pessoa, independentemente de origem, cor, gênero ou orientação sexual. Merkel disse ao parlamento, antes de prometer a Donald Trump, uma cooperação próxima com base nesses valores democráticos. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu mandou cumprimentos a Trump e comemorou. Disse que ele é um grande amigo de Israel. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, também parabenizou o futuro presidente americano, sem demonstrar a preocupação dos palestinos com o que ele possa representar para eles. No Irã, o Ayatollah Ali Khamenei deixou claro como vai ser fácil para ele agora ironizar seus maiores inimigos. Disse que Donald Trump não venceu as eleições porque foi populista, mas sim por ter falado a verdade sobre o que para o Ayatollah são as mazelas dos Estados Unidos. Na Ásia, a reação imediata veio dos mercados. O correspondente em Tóquio, Márcio Gomes, tem as informações. Márcio, bom, por aí já é madrugada de quinta-feira e como é que está a repercussão? Olha, Sandra, por causa do fuso horário, a Ásia acompanhou essa apuração americana de dia. E agora está sendo difícil dormir. Não apenas pela surpresa, Hillary era a favorita aqui, mas também pelas consequências. Donald Trump é tido como menos preparado e durante a campanha fez várias ameaças, como retirar as tropas americanas da Ásia, refazer acordos comerciais, sobretaxar produtos de empresas americanas no exterior. Sobre a China, durante a campanha, ele disse que o país estupra os Estados Unidos, tirando empregos de americanos. Mas os chineses não pareciam se ofender. Gostavam desse estilo de Trump, especialmente por perceberem que ele não parece se importar muito com a questão dos direitos humanos ou em segurar ou deter
o poderio militar da China, algo que assusta os aliados americanos aqui na Ásia, como o Japão e também a Coreia do Sul. Todas as bolsas de valores do continente caíram bastante. Destaque para Tóquio com menos 5,3%. O iene ganhou força frente ao dólar, o que provocou uma reunião de emergência entre autoridades do Ministério das Finanças daqui. Sandra. Ok, Márcio, muito obrigada. Aqui no Brasil, depois de recuar mais de 3% no início do pregão, a Bolsa de Valores de São Paulo reagiu um pouco, mas continua em queda. Nesse momento, a desvalorização do índice Bovespa é de 1,2%. No mercado de câmbio, o dólar comercial opera em forte alta de 1,76%, cotado a R$ 3,22. O presidente Michel Temer divulgou uma nota hoje dizendo que a vitória de Donald Trump não vai afetar as relações entre Brasil e Estados Unidos. A reportagem é de Flávia Alvarenga. O presidente Michel Temer comentou a eleição de Donald Trump em entrevista logo cedo à Rádio Mineira Itatiaia. Nós temos uma tradição democrática, tanto nos Estados Unidos como o Brasil. E, evidentemente, quando alguém assume o poder, seja aqui no Brasil, seja especialmente nos Estados Unidos, onde as instituições são fortíssimas, é claro que o novo presidente que assume terá que levar em conta as aspirações de todo o povo norte-americano. Eu tenho certeza que lá as coisas irão muito bem, a nossa relação é uma relação institucional. Eu tenho certeza que não muda nada na relação Brasil e Estados Unidos. Em nota, Michel Temer parabenizou o presidente eleito. Disse estar certo de que trabalharão juntos para estreitar os laços de amizade e cooperação que unem os povos. O impacto econômico da eleição americana está sendo observado pelo governo brasileiro. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, disse que está acompanhando as reações dos mercados no mundo mais adequadas. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Em 2015, o fluxo de comércio entre os dois países superou 50 bilhões e meio de dólares. De janeiro a outubro deste ano, o volume das exportações do Brasil para os Estados Unidos foi de 18,8 bilhões de dólares. Importamos de lá 19,6 bilhões de dólares. É uma balança comercial deficitária para o Brasil, ou seja, mais compramos do que vendemos para lá. Os Estados Unidos são o primeiro país na lista de quem mais importamos nesse período. E é o segundo país para quem mais vendemos, só fica atrás da China. Para este professor de Relações Internacionais, politicamente, o Brasil transita bem entre democratas e republicanos. Com a vitória de Trump, um fechamento da economia americana pode gerar preocupação, mas ainda é muito cedo para se falar sobre isso. Ainda não se sabe a política que ele vai adotar. Não creio que haja uma mudança significativa no ambiente e no panorama das relações bilaterais no curto prazo. Possivelmente, uma ênfase maior nos acordos de livre comércio, desses acordos interregionais, que sim implicam um desafio para o Brasil, porque, como sabemos, o Brasil está, de certa forma, à margem dessa dinâmica, desse processo. Em nota, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o Brasil está preparado para lidar com qualquer volatilidade dos mercados resultante das eleições nos Estados Unidos e que o Ministério acompanha a evolução dos principais indicadores econômicos e o possível impacto para o crescimento, particularmente nas projeções para o ano que vem. E olha, uma correção, o significado da mensagem que Lady Gaga postou nas redes sociais, Love Trump's Hate, seria em português algo como o amor triunfa sobre o ódio. É um trocadilho em inglês com o sobrenome de Trump.